sejam todos bem-vindos à nossa aula de ciências. Eu sou a professora Elisângela. Frase do dia. Para cultivar sabedoria é preciso força interior. Sem crescimento interno é difícil conquistar autoconfiança e coragem necessária. Sem elas, nossas vidas se complicam. O impossível torna-se possível com a força de vontade. Linda reflexão de Dalai Lama. A habilidade de número 2, identificar evidências de transformações químicas a partir do resultado de misturas de materiais que originam produtos diferentes dos que foram misturados. Misturas de ingredientes para fazer um bolo, mistura de vinagre com bicarbonato de sódio e etc. Tema da nossa aula de hoje, meus amores, transformações químicas. O que são transformações químicas? São ações que resultam na formação de novas substâncias, além da mudança do estado, das variações de cheiro, de cor, densidade e de temperatura. Podem ser evidenciadas de transformações, o que, professora? Transformações químicas. Além dessas transformações químicas, podemos ter como substância, ou seja, as substâncias, compreende-se as características apresentadas. Por exemplo, nós temos produtos e reagentes. Esses produtos e reagentes são o que, professora? São substâncias. E compreende-se as características. O que seria produto? Produto é uma nova substância. E reagente é a substância que lhe dá origem, ou seja, a substância inicial. E a ação de calor? Chamamos ação de calor, termólise, o exemplo mais simples de transformações. Química por ação de calor. Professor, essa ação de calor, podemos ter exemplo trazendo para o nosso dia a dia de qual forma? O cozimento de alimentos. A exemplo do bolo tão gostoso que a mamãe faz. Dentro das ações e transformações químicas, a mudança na composição química dos materiais, formando novas substâncias que não são existentes ou que não existiam antes. Nós temos aqui nessa imagem o nosso bolo. O nosso bolo é um exemplo? É. Exemplo de quê? De ação de calor. Dentro de qual transformação? Dentro das transformações químicas. Ou, professora, dentro das transformações químicas, isso. Ou as matérias sofrem o quê, professora? Consequentemente, transformações. Quando as mudanças são apenas relacionadas ao seu estado ou ainda à agregação de material. As matérias são relacionadas ao seu estado? Sim, as matérias são relacionadas ao seu estado. Ou ainda à agregação do material. Chamamos de transformação física da matéria, denominada transformação física da matéria. A transformação pode ser chamada química quando resulta na produção de um material distinto do inicial, com características também distintas. A exemplo do nosso bolo. O nosso bolo é chamado de transformação física ou química. O nosso bolo é chamado de transformação química a partir de quê? Da ação do calor. Ele passou por um processo de cozimento. Mas voltando aqui, lembrando quais são os estados físicos da matéria, nós temos sólido, líquido e gasoso.
Repito, nós temos sólido, líquido e gasoso. Transformações químicas por ação do calor. Todo o processo de cozimento, são exemplos de transformações químicas. O pãozinho nosso de cada dia tão gostoso, aquele molho delicioso que a mamãe faz, a nossa comidinha, o nosso bolo, também são exemplos e tipos de transformações químicas a partir do calor. Diversas substâncias, ao sofrer ação do calor, transformam-se, pois recebem calor suficiente para isso. Existem muitas substâncias que se transformam em outras substâncias diferentes por ação do calor. Isto é, o calor é suficiente para transformar substâncias. No dia a dia, acontecem muitas transformações químicas desse tipo. Por exemplo, quando aquece o açúcar, ele transforma-se em caramelo. Transforma-se em uma substância por castanho escuro. Quando se liberta vapor de água e dióxido de carbono, também passa, professora, passa por todo este processo. Quando cozinhamos, ou a mamãe prepara o nosso alimento, o nosso pãozinho no forno, este fica cheio de pequenos buracos no seu interior, porque liberta-se o dióxido de carbono. Quando o fermento adicionado à farinha reage por ação de calor. Então, o que é que acontece com o nosso pãozinho? Se nós temos aí na imagem, se nós pegarmos o nosso pãozinho, ao cortarmos o nosso pão, iremos observar que eles têm uns buraquinhos. Qual é a ação, professora? Por que isso acontece? Devido ao dióxido de carbono, quando o fermento adicionado à farinha reage por ação de calor. Quando fazemos torradas, acontece também. O nosso churrasquinho, tão gostoso, são transformações químicas por ação de calor? Sim, sim. Transformações químicas por ação de luz. Seja proveniente do sol ou artificial, a luz é um agente que transforma quimicamente diversas coisas presentes em nosso dia a dia. A luz é um agente e é responsável por muitas e variadas transformações químicas. No nosso dia a dia acontecem muitas reações químicas devido à presença da luz. Teremos alguns exemplos, prestem atenção. As folhas das árvores que amarelaram no outono. Aquelas folhas que eram verdes, professora, e no outono elas ficaram amarelas. Transformação química por ação da luz. A fruta que amadurece, transformação química por ação da luz. A nossa pele que fica bronzeada quando expomos-nos ao sol, ou seja, está exposto ao sol, na praia, na piscina, ficamos com a pele bronzeada, transformação química por ação da luz. As plantas que realizam fotossíntese, nós sabemos que as plantas são fotossintetizantes porque realizam fotossíntese, mas elas só conseguem fazer esse processo da fotossíntese a partir de quê, professora? Da ação da luz. A película dos rolos fotográficos que reage quando expostos à luz antes de ser revelada. Professora, também é transformação química por ação da luz. Transformações químicas por ação mecânica.
Essas transformações se dão devido a uma ação mecânica, ou seja, quando há fixação ou choque entre eles. A energia é liberada no momento do choque, desencadeando uma reação química. O fósforo que nós acendemos em casa é o que, professora? Transformação química por ação mecânica. Um dos materiais mais antigos utilizados pelo homem é o vidro. A composição do vidro praticamente não mudou nos últimos milênios. É composto basicamente por areia, cal e barrilha. Outros materiais incluídos em sua formação podem ser considerados integrantes secundários, embora importantes porque facilitam o processo da produção, reduzem temperatura, difusão e acrescentam propriedades especiais que diferenciam um tipo de vidro do outro. Foi a fabricação dos vidros planos que passou pelos maiores avanços ao longo do tempo. A produção era manual até o século XX, quando o vidro era aberto da mesma forma que a massa. Com um rolo, em 1914 foi criada na Bélgica o processo Photocount, que é fabricação contínua da folha do vidro. Hoje, a produção do vidro plano é realizado pelo método Float, inventado em 1959 na Inglaterra. Transformações químicas por ação de corrente eletrônica ou elétrica. Corrente elétrica, sim, professora, transformações químicas por ação de corrente elétrica. Algumas substâncias necessitam de energia elétrica para sofrer transformações químicas, por exemplo, a composição do cobre, que é feito por meio do cloreto de cobre, sendo colocada em solução aquosa. Ao se decompor com a ação da corrente elétrica, libera o cloro, composto com uma ação elétrica. Ô, professora, é a ação que pode ser observada devido ao cheiro característico e forma-se o cobre em estado sólido, que pode ser identificado pela coloração castanha avermelhada. Além disso, podemos decompor a água em hidrogênio, oxigênio, também por meio de corrente elétrica, realizando a eletrólise da água. Professora, essa transformação química por corrente elétrica recebe o nome de quê? Eletrólise. Transformação química por junção de substâncias. Por último, teremos a junção de substâncias que podem ocasionar a transformação. Podemos citar, por exemplo, algumas realizadas em laboratório, como transformação que ocorre ao se colocar pregos de ferro em uma solução aquosa de sulfato de cobre. Após determinado período, nota-se que a solução tem uma cor alterada para verde e cobre um depósito ao fundo do recipiente com a coloração acastanhada. A representação das reações químicas. Para representarmos as reações químicas por meio da equação, temos que usar fórmulas químicas e símbolos para identificar os reagentes e os produtos. Os símbolos dos elementos nos permitem representar substâncias nas formas moleculares. Ô, professora, qual é a forma que nós vamos denominar em uma reação química
formas moleculares, ou seja, formado por moléculas. Normalmente, os elementos participantes na composição das substâncias é a produção de cada participante. Nós temos aí as bolinhas. Essas bolinhas, elas são denominadas como o quê, professora? Como moléculas. Outro exemplo nós temos aqui, a reação química entre o gás hidrogênio e o gás oxigênio vai produzir o quê, professora? A água. Reagente, quem são? Gás hidrogênio e gás oxigênio. E a água, professora, é o produto de dois reagentes: hidrogênio, gás hidrogênio e gás oxigênio. Utilizamos uma equação química. Primeiro membro, reagente, aqueles que reagem. Nós temos aqui o ferro e o enxofre. No segundo, nós temos o produto, substância resultante. Nós temos o quê? A junção do ferro com enxofre, reagente. Nós temos o produto. Como é o produto? Sulfato de ferroso.